Que a paz de Deus esteja com vocês, amém? Amém. Eu estava na escala para pregar aqui no sábado passado. Só que Deus me pediu para mim ficar em Tubarão. Ele me pediu, não, ele me mandou. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer, né? Meus irmãos, antes de eu começar a pregação, eu gostaria de citar as minhas referências bibliográficas, né? Logicamente, além da Bíblia, nós estudamos alguns outros livros. Então eu gostaria de deixar as minhas referências bibliográficas. Se os irmãos quiserem anotar, ou se não quiserem também, fica a critério dos irmãos. O Desejar Todas as Nações, página 410, 690. Obreiros Evangélicos, página 162. E o livro da Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 244 e 245. Amém? Amém. Nós vamos ler novamente o texto de Colossenses, no capítulo 3, no verso 14 e no verso 15, diz assim a palavra do Senhor para nós, nesta manhã. Verso 14. E acima de tudo isso, porém, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine o vosso coração e sedes agradecidos. Existem na nossa vida 3 datas que são importantíssimas: o dia do nosso nascimento, o dia em que nós saímos do ventre da nossa mãe, o médico dá um tapinha lá na nossa parte de trás, a gente chora. Aquele dia é inesquecível. Não para nós, que eu não me lembro, mas para os nossos familiares. E se torna inesquecível porque nós vamos fazer aniversário e aquele dia vai se tornando inesquecível, a data. Então é o dia do nosso nascimento. A segunda data é o dia do nosso batismo. Um dia em que nós fizemos o concerto com Deus. O dia em que nós assumimos o compromisso com Deus. Mas dentro dessa data que é o batismo, eu gosto de frisar outra data muito importante, que é a data em que você aceitou Jesus como seu Salvador, que é ainda mais importante do que o dia que você se batizou. Muito mais importante do que o dia que você se batizou. É o dia que você aceitou Jesus na sua vida. E a terceira data é o seu casamento. E quando fala de casamento, vem uma sensação assim, né, do meu estômago, um frio que vai subindo, uma coceira na cabeça, porque casamento é coisa seríssima. Não é séria, é seríssima. A cada 100 subidas no altar, 53 em menos de 10 anos acabam em divórcio. E as que continuam, as 47%, não estão lá grandes coisas, a maioria dos casais. Eu fico porque tem que ficar. Deus diz que a gente tem que carregar a nossa cruz, então eu vou carregando essa mulher aí até a morte nos separar. Eu fico por causa dos filhos. Eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe dizendo assim, nós não nos separamos por causa de vocês. E hoje, meu irmão mais velho tem 28 anos, meu outro irmão 23, eu tenho 20, e eles têm 30 anos de casado e ainda não se separaram. Amém? Mas vocês podem estar olhando para mim pensando assim, mas o que esse Pedro vai vir me falar de casamento? Você é casado? Não, nem casado eu sou. Sabe o que eu vou falar sobre casamento terreno para vocês? Nada. Porque eu não sou casado. Eu não tenho nem moral para falar isso. Só que eu precisei entrar nesse assunto por quê? Porque esse assunto vai trazer um paralelo ao assunto que eu quero falar hoje com você, que eu quero conversar hoje com você. É o seu casamento com Deus, com Cristo. É o casamento mais importante da sua vida. Sabia que você é casado com Cristo? Ou ainda não é? Ou ainda vai ser? Ou talvez nunca se casará? E eu não estou falando de batismo. Muitas pessoas criam na sua mente que casar-se com Deus é quando elas se batizam, mas não é. Muitas pessoas têm nome no livro da igreja, muitas pessoas têm cargos na igreja, muitas pessoas estão todos os dias indo para a igreja, mas não estão casadas com Cristo.
E isso é de se preocupar, meus irmãos, muito, muito. Quando Deus me deu essa mensagem aqui, eu chorava. Estudando e chorando, porque é muito, muito, muito importante. Nós que somos jovens aqui, estamos muito preocupados talvez em arrumar uma moça para nos casar. Né? Ninguém quer ficar solteiro. Mas diz a Bíblia que uma mulher, aquela mulher assim que é, vamos usar a linguagem, uma mulher que é chata, ela é como uma goteira que fica pingando na sua cabeça, de dia e de noite. E eu quero falar uma coisa que talvez vá te escandalizar. Deus pode estar sendo essa goteira na sua vida. Porque você não está bem resolvido com Cristo. Talvez você não esteja bem resolvido com Cristo, e Cristo pode ser essa goteira na sua vida. E é a pior infelicidade do mundo que existe. É Cristo ser essa goteira na sua vida. Nós temos... nós começamos os nossos relacionamentos muito bem. Quando nós começamos a namorar, como é que nós fizemos? Agradamos, né? Chamamos de linda. As mulheres chamam a esposa de lindo. O cara é feio pra caramba e ela acha beleza. Mimos, carinhos, né? Tudo de bom. Fizemos 1 mês de namoro, vou te dar uma flor. Depois que casa, qual é a tendência? Espinho. Sai daqui, eu sou chato. Eu nem queria casar contigo, né? Meus irmãos, a mesma coisa que acontece no nosso casamento, no casamento ou nos relacionamentos, que vai se esfriando, da mesma forma acontece no nosso relacionamento com Cristo. Deus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 4, uma coisa, não é 30, não é 100, não são 150 coisas, é uma coisa só eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nós deixamos o nosso primeiro amor esfriar. Aí já não trata mais a namorada bem. Aí já não trata mais a esposa bem. Aí já não canta mais na igreja. Aí já não ama mais. Aí já não ora mais. Aí já não busca mais a presença de Deus. É isso que tem muitas vezes acontecido com a gente. Tá tudo bem, eu sou reformista, então tá tudo tranquilo. Né? As coisas ruins vão acontecer com as pessoas que são do mundo. Eu sou reformista, então para mim está tudo bem, eu não estou nem aí. Muitas vezes nós estamos levando a nossa vida cristã dessa maneira. Acordei, estou vivendo, está bom. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer, assim como você trata sua esposa bem, a sua parceira bem, seus amigos bem, Deus quer que você o trate bem. Demonstre amor por Ele. Os 3 pilares principais que sustentam um relacionamento são amor. Ninguém fica com ninguém que se não ama. Até fica, mas vai indo e um dia desgasta. Preciso amar a pessoa que você está. É preciso amar. E eu quero te dizer, amor é uma escolha. Juninho, não, amor não é escolha. Quer ver? Vai daqui. Houve uma pessoa, houve um rapaz que foi abandonado pela namorada. Oi, amor é só de mãe. Amor é só de mãe mesmo. Que amor é só de mãe? Quem te disse que amor é só de mãe? Porque muitas pessoas criam na sua mente o seguinte: mãe nasceu predestinada para amar. Mentira. Porque senão mães não carregariam 9 meses a criança na barriga e depois jogariam na lata de lixo. Amor é uma escolha. Até as mães escolhem amar. Então nós precisamos escolher amar. O segundo pilar, confiança. Ninguém fica com ninguém se não tem confiança. Ou fica, mas está toda a vida desconfiado. Sabe aquela mulher que o marido liga, amor, escuta aqui. Ela não vai falar. Escuta aqui, amor. Eu vou ficar hoje até 9h30 no serviço, tá? Eu largo assim, eu vou ficar até 9h30. Aí ela dá 10 horas, ele não chega, ele deve estar me traindo. Ele deve estar fazendo alguma coisa de errado. Onde que ele passou? Deve estar no bar bebendo. O que está fazendo? Mulher desconfiada, homem desconfiado. O relacionamento não vai dar certo. O terceiro pilar que é preciso para um relacionamento ir bem: respeito. E é difícil. É difícil a gente respeitar as pessoas. Por quê? Porque nós sempre queremos que as pessoas pensem igual a nós. Então se ele pensa diferente, pensa igual a mim aí, já
começa com desrespeito. Respeitar as pessoas é se colocar no lugar delas. Você vai conseguir viver isso quando você olhar uma pessoa no erro e você dizer assim: poderia ser eu. Então eu vou tratá-la com amor, eu vou tratá-la com respeito. Os 3 pilares principais que sustentam qualquer relacionamento são amor, confiança e respeito. E com Deus é diferente? Não. Com Deus é igual. Para nós, o tema dessa manhã é o seguinte: melhorando o seu casamento com Deus, com Cristo. Mas como tudo nessa vida tem um preço, aí vem aquele cristão que pensa assim: não, tem coisa que não tem preço. A salvação é de graça. A salvação é de graça ou não é? É, mas custou o sangue de Cristo, então não foi de graça. Para Cristo não foi de graça. Para mim é de graça, para você é de graça, mas para Cristo não foi. A irmã White disse que ele poderia ter abandonado, descido da cruz e ter dito assim: ó, o pecador paga o seu preço, porque eu não vou pagar. Está escrito no desejar todas as nações, mas ele fez isso, não fez, então ele pagou o preço. O que nós precisamos entender é que nada nessa vida é de graça. Então, para eu melhorar o meu casamento com Deus, eu preciso fazer algumas coisas, algumas mudanças de atitude. Como eu vou melhorar o meu amor com Deus? Você pode estar se perguntando. Porque isso são as 3 coisas que você tem que melhorar com Deus: o seu amor, o seu respeito por Ele o seu amor, a sua confiança e o seu respeito. Você pode estar se perguntando: tá, mas Deus quer o meu amor? Oséias capítulo 6, verso 6. Eu não quero os seus sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero o seu amor. A palavra sacrifício significa o seguinte: oferta solene à divindade por meio de donativos ou vítimas, ou abandono forçado ou espontâneo de coisas que você não gosta. Deus quer só os meus sacrifícios. Você sabia que existem cristãos que estão matando bezerros ainda, pensando que Deus está se agradando disso? Aí você pode se espantar, mas eu quero te dizer que você pode estar estudando a lição dizendo: ó, estou aqui oferecendo meu sacrifício para Deus. Estou aqui lendo a Bíblia, ó, estou me sacrificando para Deus. E não é nada disso. Deus não quer nada disso. Deus não quer que você faça nada disso, se isso for um sacrifício na sua vida. Então Deus quer o seu amor. Como você vai melhorar o seu amor com Deus? A resposta está em Deuteronômio. É nessa Bíblia. Deuteronômio capítulo 13. Desculpa, não é o capítulo 13. Deixa eu só me achar aqui. É isso mesmo. Deuteronômio capítulo 13. A partir do verso 3. Vamos ver quais são os conselhos de Deus para que nós melhoramos o nosso amor com Ele, para com Ele. Deuteronômio, capítulo 13. A partir do verso 3 diz assim a palavra do Senhor: Pois o Senhor, a partir do verso 3, não dê ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. Presta bem atenção. Pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato o amam, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Portanto, sigam somente ao Senhor. Primeira coisa que eu preciso fazer para oferecer o meu amor para Deus é seguir somente a Deus. Eu não vou falar muito nessa manhã, são coisas bem simples. Presta atenção. Seguir somente a Deus é... Você já viu aqueles filmes que existe um carro seguindo o outro? Lógico que já. Ou um carro que segue o outro. Quem segue está onde? Atrás. E quem é seguido está na frente. Portanto, seguir somente a Deus é colocá-lo na frente. Ou seja, colocar em primeiro lugar na sua vida. Quando você acordar de manhã, vá primeiro a Deus, pense primeiro em Deus. Quando você for dormir, a última coisa, pense em Deus. Durante o seu dia, pense em Deus. Coloque em primeiro lugar na sua vida Deus. Eu estava conversando com uma jovem esses dias, ela disse para mim:
Está difícil arrumar emprego por causa do sábado e tal. Eu disse assim, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que tu vai ver se Deus não vai te dar emprego. O que diz a palavra do Senhor? Busque em primeiro lugar, pois, as coisas do reino de Deus, e as outras serão o quê? Acrescentadas. O problema é que a gente não consegue acreditar nisso e a gente quer acrescentar todas as outras coisas primeiro, para depois fazer o quê? As coisas de Deus. Nós temos falhado, meus irmãos. Muitas vezes na nossa vida nós temos falhado porque nós estamos colocando as primeiras coisas. E eu não digo dinheiro, eu não digo carro, eu não digo nada disso. Eu digo todas as outras coisas. Roupa, sapato, tudo no lugar de Deus e deixando Deus em último lugar. Para eu melhorar o meu casamento com Deus, eu preciso melhorar o meu amor com Ele. Para melhorar o meu amor, eu preciso seguir somente a Ele. Colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Deus vai fazer todo o resto. Segunda coisa. Sigam somente ao Senhor, é a primeira. Segunda coisa. Sigam somente ao Senhor, seu Deus. Temam somente a Ele. Temam somente a Ele. Olha que importante que é isso aqui. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitas pessoas criam uma imagem errada de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus está lá no céu, sentado no trono da justiça e só esperando o pecador pecar para enfiar uma lança na cabeça dele. Mas Deus não é isso, meus irmãos. Deus é amor, justiça e misericórdia. Mas nós pensamos que Deus é só justiça. Temer a Deus é reconhecer que Ele é soberano e você é criatura. Ele é criador e você é uma criatura dele. É isso que é temer a Deus, é respeitá-lo. Olha como o temor do Senhor é importante. Um caso em São Paulo agora, faz pouco tempo. Uma criança de 14 anos se matou. Ela olhava todos os dias para a mãe dela e dizia assim, eu vou me matar. A mãe dela deu uma entrevista. Eu vou me matar. O pai orou, o pai jejuou, foi na igreja 3 meses, a mãe também 3 meses oraram e jejuaram, sabe o que aconteceu? Ele se matou. Por quê? Porque ele virou devoto de Satanás. Ele falou abertamente, eu sou devoto de Satanás. Nesse mundo não tem nada de bom. Olha o perigo, meus irmãos. Satanás, ele usa quase que as mesmas armas de Deus. Deus quer colocar na nossa mente que nesse mundo físico, mundo do pecado, não existe nada de bom. E Satanás também faz isso. Meu querido, não existe nada de bom nesse mundo. Se mata aí, vem para as trevas comigo. O menino se matou com 14 anos de idade. Aqui fica um alerta para os pais e para as pessoas que vão ser pais. Instruam seus filhos no caminho do temor do Senhor. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai estava um lado e minha mãe estava no outro. Aí meu pai disse assim, filho, com quem você vai? Meu pai ia para a igreja da Reforma. Minha mãe ia para a Filadélfia. Eu olhei para ele e disse assim, eu vou com o Senhor. Peguei na mão dele. Depois a minha mãe foi também. Amém? Amém. Hoje eles não estão na igreja, mas eu estou. Porque um dia eles me ensinaram no temor do Senhor. Amém. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, meus irmãos. Ensinar as pessoas a temer a Deus. É tão importante isso. Às vezes nós queremos ensinar da maneira errada. Eu estava conversando com uma irmã. Eu conheci uma irmã que instruiu seus filhos da nossa igreja. Instruiu seus filhos da seguinte maneira. O menininho fazia alguma coisa errada, ou a menininha, ela falava assim, você fez isso? Fez desse jeito? Então vai lá para o quarto que você está de castigo, vai ler a Bíblia! Meu Deus do céu. Botar a criança de castigo para ler a Bíblia, como se a Bíblia fosse um castigo. É preciso instruir os filhos, quem quer que seja, no temor do... Amém. Vamos continuar. Para oferecer o meu amor a Deus, então eu preciso temê-lo. Terceira coisa, guarde os seus mandamentos. O que Davi mais fazia era exaltar a Deus e segundo, exaltar a lei. Salmos capítulo 150, 119. Vamos abrir aí, para você dar uma olhadinha. O que Davi fazia.
Salmos capítulo 119, versículo 151. Leia aí, Valdir, para nós, por favor. E depois já leu 172 também. 151, 172. Mas o Senhor está bem perto de mim. Todos os seus mandamentos são verdadeiros. 172. Cantarei as maravilhas da sua palavra, pois todos os seus mandamentos são justos. Os mandamentos de Deus são os que indicam o caminho a Cristo. Quem fala isso não sou eu, é o irmão White. Preste atenção no seguinte, meus irmãos. Os mandamentos de Deus é que vão fazer você se desviar do pecado. É o mandamento de Deus que faz eu não me tornar um homem depravado, que não faz eu cobiçar a mulher do próximo. São os mandamentos de Deus que me fazem ter um dia para me descansar. Mas o que eu quero? Eu quero dormir. Dormir para quê? Para acordar no outro dia e trabalhar, porque é isso que nós queremos. Trabalhar, para cada vez mais ter bens materiais. E nós não estamos nos preocupando com a lei de Deus. A nossa vida está englobada num círculo de consumismo. E sabe quem é que está sendo consumido? Nós mesmos. Satanás está nos roubando de nós mesmos, querendo fazer com que a gente queira toda a vida um terno novo, ou queira toda a vida uma camiseta nova, ou queira toda a vida uma coisa nova, um relógio novo. Nós queremos dormir para trabalhar. E estamos nos esquecendo da lei de Deus. Para eu oferecer meu amor a Deus, eu preciso. O que a Moisés diz? A bandeira da lei está no pó. É preciso pegá-la com a mão e erguer para cima. Para nós oferecermos o nosso amor para Deus, nós precisamos voltar ao espírito do começo, do primeiro amor, e guardar todos os mandamentos de Deus. Aí você pode pensar assim: não, mas eu não consigo. Você não consegue mesmo, mas Deus não vê o que você não está conseguindo. Deus vê o que você está tentando. E isso é o mais importante. Vamos continuar. Deuteronômio. Deixa eu voltar para Deuteronômio aqui só um pouquinho. Deuteronômio capítulo 13. Sigam somente o Senhor, temam somente a Ele, guardem seus mandamentos, dê ouvido somente ao que Ele diz. Quarta coisa, para oferecer o amor a Deus, dê ouvido somente ao que Ele diz. Sabe quando você está no maior abismo do pecado? Quando você está lá no fundo, se sentindo nada, se sentindo um lixo, e vem um irmão usado pelo diabo e te fala assim: não vai dar mesmo. É difícil, cara. Se eu fosse tu, eu pedi exclusão. Ou, sei lá, se suicidava. Sabe o que é isso? É a voz de Satanás. Existem cristãos que pensam que não, o diabo não entra na nossa mente. Não entra. Entra. Depois você vai para casa, você vai ficar pensando assim, minha irmã falou que não tem mais jeito para mim. Vai ficar pensando, aquilo ali é a voz de Satanás. A Bíblia diz: ofereça seu amor a Deus ouvindo somente a voz de Deus. O remédio para isso, qual é o remédio, menino? A irmã White diz: quando esses pensamentos virem na sua cabeça, você deve falar o seguinte: sangue de Jesus tem poder. Ela disse que os anjos demoníacos que estão ali do seu lado, eles saem correndo, porque eles têm pavor do nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Ouvir somente a voz de Deus. Aí nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos. Não é só uma musiquinha, não tem problema. Uma música romântica do Roberto Carlos. Muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Porque depois aquilo vai ficar martelando na sua mente. Quer seja uma coisa boa, quer seja uma coisa ruim. Para eu oferecer meu amor para Deus, eu preciso tomar cuidado do que eu ouço. Eu preciso ouvir somente a voz dele. E a última coisa: dê ouvido somente ao que ele diz e não se afaste dele. Outra coisa muito importante para você oferecer seu amor para Deus. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Você pode estar pensando assim: mas eu tenho que melhorar tanta coisa. Tem. Nós temos que melhorar a cada dia. Nós temos que ser melhor do que nós fomos ontem. E amanhã ser melhor do que nós fomos amanhã. Hoje. Obrigado, irmão. Deus não tem nada para melhorar. Nada. Ele é perfeito. Então quem tem que melhorar somos nós. Ao contrário do casamento terreno, que você se casa com uma pessoa imperfeita e tenta talvez melhorar ela por toda a vida e não consegue,
Porque não vai se iludir que você vai casar com uma pessoa e ela vai mudar. Ah, ela vai mudar. Não, não muda. Ela pode fazer algumas coisas para te agradar, mas o caráter dela não vai mudar. Então, se você vê no namoro que ela é chata, ela vai ser chata no casamento. E a irmã diz o pior, 10 vezes pior ela vai ser. Então, Deus não tem nada para melhorar. Vamos ver, só para eu não perder o meu raciocínio aqui. Não se afaste de Deus. Nós podemos nos afastar da igreja. Pode sair da igreja. Quer pedir exclusão? Pede. Mas não se afasta de Deus. Existem pessoas que estão pedindo exclusão. Ó, 3 jovens, há menos de 2 meses. De 2 meses para cá já pediram exclusão, amigos meus. Eu estou ficando apavorado com isso. Eu digo para eles: querem se afastar de Deus? Querem pedir exclusão da igreja? Pede. Pode ir. A vida é tua, mas não se afasta de Deus. Pelo amor de Deus, não se afasta dele. Porque depois para retornar é fácil, né? É difícil. Muitos não voltam mais. Muitos não voltam nunca mais. Vem espírito atormentar e dizer que ele não vai servir mais para nada. É difícil, meus irmãos. Então, para eu oferecer o meu amor para Deus, eu preciso não me afastar dele, em momento nenhum. O inimigo, o que ele coloca na nossa mente? É impossível. Pô, cara, não tem mais chance para ti, cara. Larga essa igreja e vem me seguir uma vez. É isso que o inimigo coloca, mas a Bíblia nos diz o seguinte: não se afaste de Deus. Então, para eu oferecer o meu amor para Deus, só recapitulando, eu preciso seguir somente a Ele, eu preciso temê-lo, eu preciso guardar os seus mandamentos, eu preciso dar ouvido somente ao que Ele diz, e eu preciso não me afastar dele, porque Ele jamais se afasta da gente. Jamais. Romanos capítulo 8, o que Ele diz? Nem coisa nenhuma, nem os anjos, nem as potestades, nem pecado nenhum, nem desgraça nenhuma, nem prostituição vai te separar do amor de Deus. Mas nós podemos nos afastar dele. Agora Ele jamais. Então, a nossa relação hoje aqui, a nossa conversa hoje aqui é como oferecer o nosso amor para Deus, como melhorar o nosso casamento com Deus. Então nós precisamos fazer isso, melhorar a nossa relação de amor com Deus. Está faltando, meus irmãos, na nossa igreja, como membros, em nós está faltando amor. Nós estamos muito reverentes, talvez, nós estamos muito bonitos, incapazes dentro de um terno, está tudo muito bonito, mas está faltando amor. É isso que Deus quer da gente. Ele não quer sacrifício. Tá, Juninho, mas tudo que tu falou aqui então não é um sacrifício fazer isso aqui? Não, não é. Se você ama a Deus, se você faz aquilo tudo de coração, nada disso aqui é pesado, nada. Eu preciso também melhorar com Deus a minha relação de confiança. Vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca da relação de confiança com Deus. Deixa eu me ajeitar aqui. A confiança de Deus, a confiança em Deus, ou melhor dizendo, nasce quando eu entendo uma coisa. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Quando nós entendemos o que está escrito lá, então, se você ainda não confia totalmente em Deus, se você entender, não é se você ler, eu li hoje, eu li, mas não aconteceu nada. Tem que entender e tem que pôr em prática. A confiança vai brotar na sua vida. O que diz lá, Martim? Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para que confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Então, a confiança nasce quando eu entendo a minha condição. Sabe qual é a nossa condição? Morte. Morte. Nós vamos morrer. Passa dias, passa anos, e nós vamos nos esquecendo que nós vamos morrer. Eu descobri há 3 meses atrás que a melhor coisa que existe na vida, uma das melhores que existe na vida, é você ir num velório. Eu nunca tinha entendido isso, eu tinha lido em Eclesiastes. Bom é você ir numa casa onde tem luto e não numa casa onde tem alegria. Eu ficava pensando, meu Deus, como isso? Como isso, meu Deus? Eu entendi isso há 3 meses atrás, quando eu fui no velório de um menino de 17 anos. Ali você entende o que você é. Ali você entende qual é o seu fim. E ali nasce uma confiança em Deus. Por quê? Porque não tem jeito para a morte, não tem. A única coisa que pode acontecer é se Jesus voltar antes. Mas você pode até morrer quando Jesus voltar, dependendo do seu casamento com Deus. Então, meus irmãos, a morte, quando eu entendo que eu vou morrer, eu preciso me apegar a alguém. Diz a Bíblia, maldito o homem que confia no
homem. Então me resta confiar em quem? Em Deus. O que é confiar? Mateus capítulo 27, versículo 43. Olha, ninguém melhor, meus irmãos, para dar um exemplo para a gente de confiança do que Jesus. Vamos ver qual foi o exemplo de confiança que Jesus deu. Mateus capítulo 27, versículo 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: sou filho de Deus. Sabe o que foi que aconteceu aqui nessa situação da Bíblia? Os soldados romanos estavam olhando para Jesus e disse assim: ó, ele não confiou em Deus? Dá um jeito aí, sai dessa cruz, zombando dele. Ele não confiou em Deus? Aqui eu entendo o que é confiar. A Moisés diz que Jesus foi no jardim e orou 3 vezes assim, ó: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua. Confiar é deixar que Deus faça a vontade dele. Isso é confiar em Deus. Nós pensamos: não, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser o emprego que eu quero, tem que ser a namorada que eu quero, e tem que ser bonita, e tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas não, nós estamos esquecendo de confiar na vontade de Deus. Mas Jesus estava ali na cruz. Ele morrendo por aqueles que estavam zombando dele. Que se 2 minutos depois se arrependesse, Jesus perdoava. Ele morrendo por eles ali, eles falaram: não é Jesus, desce dessa coisa aí. Jesus confiou em Deus, porque havia uma coisa o quê? Um gozo maior para ele no céu. E é isso que nós nos esquecemos. Nós passamos pelas tribulações da nossa vida pensando que tudo é tribulação e que eu estou sendo um reformador, mas não está adiantando, as coisas estão ruins para mim, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa. Meu querido, Deus preparou uma coisa para ti que nem a traça corrói, que é a vida eterna. A nossa confiança tem que estar baseada em Jesus Cristo. E aí entra um perigo chamado fé circunstancial. Você sabe o que é fé circunstancial? Fé conforme as circunstâncias. Vamos traduzir isso para o humanismo então. Fé conforme as coisas boas acontecem, porque ninguém quer que coisa ruim aconteça. Mas qual é o remédio para nós não termos uma fé circunstancial? Meu marido está desempregado, estou desanimado da igreja, eu não consigo arrumar uma namorada, uma noiva para me casar, vou desanimar. Isso é fé circunstancial. Qual é o remédio para a fé circunstancial então, meus irmãos? Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a afronta e hoje está sentado na destra de Deus. Ter fé, o contrário da fé circunstancial, é desenvolver uma fé cristológica. Você não tem que pensar nas dificuldades, você tem que pensar em Cristo. O apóstolo Paulo diz: o que mais eu posso querer se eu já tenho Cristo? O que mais? O que mais você quer na sua vida? O que mais você quer na sua vida se Deus já te deu Jesus Cristo? Vamos continuar. Vamos ver então a consequência de confiar. Está lá em Isaías, no capítulo 49, no verso 23. Isaías 49, 23. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e suas rainhas serão suas babás. Todos eles se curvarão até o chão na sua presença e lamberão o pó dos seus pés. Então, finalmente, vocês vão saber que eu sou o Senhor. Quem confia em mim nunca será envergonhado. Olha aqui, a consequência de confiar em Deus. Nunca será envergonhado. Aí você pode pegar o seu retrospecto cristão. 20 anos atrás, 10 anos atrás. Mas eu já fui envergonhado. E agora? Deus erra? Não. Então quem que errou? Fui eu. Não confio em Deus. Se nós fomos envergonhados na nossa vida, você pode estar pensando: não, mas isso aqui, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
Quem confia em Deus nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. Se nós somos envergonhados em algum momento da nossa vida, é porque naquele momento nós não estávamos confiando em Deus. Nós só podemos confiar em alguém que nos dá segurança. Vamos ver o que está escrito em Salmos capítulo 4, verso 8. Para nós passarmos para o próximo tópico. Para melhorarmos o nosso casamento com Deus, nós precisamos melhorar a nossa relação de amor com Ele. E nós precisamos melhorar a nossa relação de confiança com Ele. Salmos capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Vocês podem estar se lembrando do texto que eu li, pensando assim, mas o que o texto que o Julinho leu tem a ver com o que ele está pregando? Só para nós lembrarmos. E acima de tudo isso, antes aqui o apóstolo Paulo vai falando algumas dicas para a gente ser santo. Antes disso. Acima de tudo isso, porém, revestivos de amor. Primeira coisa que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus é amá-lo ainda mais. Melhorar o meu amor com Ele. Que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus para a qual fosse chamados em um só corpo. O que paz tem a ver com confiança? O que tem a ver com confiança? Tudo. Só consegue se ter paz, meu querido, quando você tem confiança. Por que Davi diz assim, ó, quando eu me deito, eu sinto uma imensa paz, uma tranquilidade, porque o Senhor me coloca em segurança. É isso. E a terceira coisa aqui que está escrito: um só corpo, domine o vosso coração e sedes agradecidos. Agora você pode estar pensando, tá, isso aí tu não vai conseguir relacionar, meu amigo. O que tem a ver ser agradecido com respeito? Porque eu preciso melhorar o meu amor com Deus, preciso melhorar a minha confiança, mas o que tem a ver ser agradecido com respeito? Vamos ver o que tem a ver. Vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Só pegar nessa coisa. Hebreus capítulo 12, verso 28. Vamos ver se tem alguma relação. Ser agradecido. Leia aí, Valtinho. Ser agradecido, por favor. 12, 28. 12, 28. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência. Sejamos agradecidos com o coração grato e reverentes. O que reverência tem a ver com respeito? Tudo. Só que nós não entendemos uma coisa. Muitas pessoas não entendem uma coisa. Elas nascem na igreja, os seus pais as ensinam todo o caminho, tudo certinho, e elas pensam, e elas criam talvez na sua cabeça um conceito errado de reverência. Eu, graças a Deus, não fui criado dessa maneira. Eu não fui criado na igreja. Mas eu fui criado no temor do Senhor. Mas não na igreja. Não fui criado na igreja adventista, no movimento de reforma. O que nós não entendemos muitas vezes? O que é reverência? Respeito. Nós pegamos aquele texto assim, ó, e os querubins com duas asas cobriam a sua cabeça, com duas asas cobriam aqui, com duas asas cobriam aqui embaixo, e nós pensamos que reverência é aquilo ali. Reverência é aquilo ali, para os anjos. Mas para nós não é. Reverência, meu querido. Nós pensamos muitas vezes que o terno é a reverência. Nós pensamos que entrar quietinho dentro da igreja é a reverência. Mas não é. Isso faz parte da reverência. Isso não é a reverência. A reverência pode ser em qualquer lugar. Pode ser no seu quarto, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar. Mas principalmente dentro da igreja. A reverência está aqui, ó, dentro do coração. Quando eu consigo me tornar uma pessoa agradecida, é impossível eu não ser reverente. A maioria das pessoas que são irreverentes é aquelas que ficam reclamando, e aqui vai um recado para as pessoas que reclamam. Do que nós costumamos a reclamar? Do tempo. Chuva, Leo, não vai dar para trabalhar. Ó que chuva, que ruim para mim para a igreja. Ó o sol está de rachar. Ó o frio, ó o calor. Nós reclamamos do tempo. Nós reclamamos das providências de Deus. Oh, Deus, me deu uma namorada, mas não era desse jeito que eu queria. Mano, não era esse emprego bem que eu queria.
Nós reclamamos da nossa esposa, quem é casado. Pô, que mulher chata, por que eu fui casar com ela? Aquele homem chato, por que eu fui casar com ele? Nós reclamamos de tudo. E isso é um perigo. Porque quem é reclamão é irreverente. O que nós precisamos fazer então? O que precisa uma pessoa fazer para ela deixar de reclamar? Começar a olhar o lado bom das coisas. Um ser humano tem uma terrível desgraça no coração dele que é... No começo ele olha o bom, mas depois ele vai começando a olhar os defeitos. Vê um quadro, ó, que quadro bonito. Aí fica na sala... Mas tem um defeito lá. Ele errou ali, ó, o traço, o nariz da mulher está todo. Nós queremos só observar os erros. Para eu conseguir desenvolver um coração agradecido, eu preciso começar a enxergar as coisas boas. Por mais que uma pessoa seja pecadora, por mais que uma pessoa seja mal educada, por mais que ela seja xingona, por mais que ela seja qualquer coisa, se você olhar bem direitinho, você vai conseguir ver algo bom nela. Não que é dela, mas que Deus colocou nela. Porque nenhuma pessoa é 100% perfeita e nenhuma pessoa é 100% ruim. Para eu melhorar a minha relação de amor com Deus, eu preciso respeitá-lo. Eu preciso parar de reclamar. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo. Pare de reclamar, por favor. Murmurar. Oh Deus, mas aquela igreja lá só tem irmão chato. Mas Deus não falou que o Evangelho... Deus falou que o Evangelho ia ser fácil. Não falou? Ele disse assim, ó. Dentro da sua casa vão estar os seus inimigos. Então você quer moleza, meu irmão? Senta na gelatina. Porque não existe. O Evangelho, meu querido, é duro. Então você tem que aprender a ser agradecido com o que Deus te dá. Para eu melhorar o meu casamento com Cristo, que é o vínculo mais importante da nossa vida, para eu melhorar, eu preciso melhorar o meu amor com Ele. Eu preciso melhorar a minha relação de confiança com Deus. E eu preciso, acima de tudo, respeitá-lo. Soberania. Deus é soberano. Ele não é um general, mas Ele é soberano. Meus irmãos, e agora aqui eu quero... Imagina a seguinte cena, nós concluímos. O esposo está casado com a esposa, 30 anos de casado. Mais ou menos assim que nem meu pai e minha mãe, eles têm 30 anos. Aí a esposa chega no belo dia e diz assim: ó, meu amor, hoje eu vou entregar meu coração para ti. O marido fica pensando: hoje? Pô, hoje? A gente está 30 anos casado e hoje que tu vai entregar o teu coração para mim? É hoje? E a esposa pensando que está arrasando ainda, né? Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos passando a nossa vida inteira na igreja. Estamos há 30 anos, como existem aqueles irmãos que gostam de se gabar, eu estou 50 anos no movimento de reforma. Sou pastor ungido e consagrado. Que bom. Mas talvez você não está casado com Deus, com Cristo. É muito importante isso, meus irmãos. Não deixar para amanhã. Eu não estou nem aqui falando de batismo. Eu não quero nem saber o dia que você vai se batizar. Pode ser qualquer dia. Que Deus te abençoe para que você consiga. Mas eu quero saber o dia que você vai aceitar Cristo como seu salvador pessoal. É isso que eu quero saber. Porque senão, eu ter passado 2 semanas vindo do trabalho estudando até meia-noite não vai ter adiantado de nada. De nada. Porque ninguém se casou com Cristo. É preciso, meus irmãos, revitalizar o nosso casamento com Cristo. Revitalizar o nosso casamento com Cristo. Porque o que a Bíblia diz? Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então eu vou passar minha vida aqui, 40 anos, tudo bem certinho. Quando Jesus voltar, eu digo: Senhor, Senhor, Ele me salva. Não, não é assim. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu não estou te pedindo para você se batizar hoje. Não é isso. É aceite hoje Cristo como seu Salvador. Aceite hoje Ele para ser o seu esposo da sua vida. Porque não existe coisa ruim que vai te acontecer. Vai acontecer provas? Vai. Lutas? Vai. Sabe aqueles adesivos que colocam no carro assim, ó, com Jesus é só alegria? É mentira. É mentira. Com Jesus tem alegria, mas tem provação. Tem angústia? Tem, mas Ele conforta. Tem sofrimento? Tem, mas Ele cura. Tem doença? Ele cura. O que eu quero trazer para você nessa manhã é o seguinte: case-se com Deus o mais rápido possível. Se você não é casado, case-se com Ele. Aceite Ele.
A irmã White diz que a aliança, sabe que as mulheres, muitas mulheres gostam de aliança, né? Na nossa igreja não se tem esse costume. Eu não gosto, nunca gostei. Não é a única, eu acho. Mas a maioria gosta. Já converso com muitos jovens reformistas, eu queria usar aliança, mas não pode. Não pode, não usa, né, minha filha? Querido. Muitas mulheres gostam de aliança. Até homens também. Como eu já falei, na nossa igreja não se tem esse costume. Mas a aliança, ela tipifica o quê? A fidelidade ali, o relacionamento, tal, os dois. Sabe qual é a aliança que te une com Cristo? A irmã te diz. Qual, irmão? Coração. O coração é a nossa parte, né? A aceitação. Mas a aliança é o sangue de Jesus. Então nós temos que parar com esse negócio de querer ser cristão para os outros. Eu vou lá passar lição para os outros. Eu vou pregar para os outros. Eu vou fazer tudo para que os outros vejam o que eu faço. Não, Deus não quer nada disso. Deus quer que você aceite o sangue dele. Ponto final. É isso que Deus quer. Que você aceite essa aliança que Ele está te dando de graça, mas que custou o preço para Ele. É que isso que Ele quer que você faça. Então o apelo que eu faço para você, pelo amor de Deus, é: case-se com Deus. E se você é casado e seu casamento está ruim, a dica está aqui: melhore o seu casamento com Deus. Através do amor, através da confiança, através do respeito. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.